Pai do Senhor, amados irmãos em Cristo, todos os quanto fazem parte do canal Seja um Discipulador. É uma honra estar aqui novamente com vocês, trazendo novos vídeos para o canal e trazendo a palavra de Deus para a edificação da vossa vida, edificação, consolação e exortação. Porque o meu maior propósito aqui é glorificar e exaltar Jesus através da sua palavra e fazer com que vidas conheçam a palavra de Jesus e o conheça de fato pela sua palavra. Então, é com muita alegria que eu quero vos trazer essa mensagem hoje ao vosso coração. Mas de antemão eu peço a vossa colaboração e cooperação, que todos os quantos vão estar assistindo este vídeo possam se inscrever, dar o seu like, compartilhar, para que a gente possamos alcançar algumas metas e objetivos do canal. Mas claro que a maior meta e objetivo é tornar as pessoas conhecidas de Cristo, o máximo de pessoas, certo? E serem edificados pela palavra. E o texto que eu vou vos ler esta manhã para compartilhar convosco está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. É o texto que nós vamos ler para meditarmos neste dia. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está ensinando aos irmãos em Roma, os irmãos romanos, sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Paulo vai deixar algo bem claro para a nossa vida, dizendo que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele está dizendo que agora, estando nós em Cristo, não sofreremos mais a condenação. Sabemos que outrora nós éramos filhos da ira, filhos do pecado, e andávamos em trevas, mas agora somos filhos de Deus e andamos na sua maravilhosa luz, como disse Paulo. E Paulo vai deixar algo bem claro: se quisermos estar livres da condenação, precisamos estar em Cristo. Mas estar em Cristo nos requer uma condição. Portanto, ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Na condição de quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu ando segundo o Espírito, eu não vou andar segundo a carne e não sofro a condenação, porque andar segundo a carne é andar segundo os nossos deleites, preceitos e pecados. Porque Paulo deixou isso bem claro para nós, quando Paulo vai escrever a epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer assim: portanto, andeis no Espírito, sendo assim, não cumprirei as concupiscências da carne, mas andaremos no Espírito. Mas o mesmo Paulo, quando escreve no mesmo epístola de Gálatas, capítulo 5, mas também o versículo 25, ele vai dizendo: portanto, se vocês andam, também vivam. Ou seja, se vocês andam em Cristo, pratique também o que ele praticou, o que ele vos ensinou. Manifeste também o fruto da obra e do Espírito de Deus, porque estamos nele. E não sofreremos mais a condenação, irmãos, porque como outrora nós estávamos vivendo no pecado, vivíamos em trevas, como diz a palavra de Deus, porque outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus, distantes da glória de Deus, como diz Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram, destituídos, ou seja, distantes estavam da glória de Deus. Mas agora nós estamos em Cristo.
Portanto, nós sofremos nenhuma condenação. João, quando escreve, irmão, no capítulo 8, versículo 34, ele vai dizer que aquele que peca é escravo do pecado. Então esse vai viver uma condenação. Mas aquele que está em Cristo anda no Espírito e ele está livre disso. Então ele dá a condição para nós. Se eu estiver em Cristo, eu não estou condenado. Mas também se eu não andar na carne, eu tenho que andar no Espírito. Porque isso, irmão, nos livra dessa condenação. Ele deixou bem claro. Por isso, quando Paulo, irmão, ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, se eu viver pecando, eu vou sofrer a condenação, que é a morte. Mas Jesus nos deixou um espírito de lei, a lei do espírito de vida. Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos dar vida, e essa vida em abundância. Jesus deixou isso bem claro, irmão, que ele não veio para nos condenar, mas a condenação é essa, que as pessoas amaram mais as trevas do que a verdadeira luz. Hoje nós estamos na luz, porque outrora, se andarmos em trevas, Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, o reino da luz. Então não sofremos mais essa condenação, se andarmos segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, e o versículo 5, capítulo 5, versículo 17, da segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, irmãos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu não vou viver mais a prática do pecado. Porque se eu viver, eu vou ser condenado, eu vou sofrer a condenação. Mas agora nós estamos em Cristo, vivemos para Ele. Mas interessante, quando Paulo ainda continua na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 18, ele vai dizer que estava Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliando novamente com Ele. Porque pela palavra da reconciliação, que é esta, nós estamos reconciliados com Cristo, com Deus novamente. Jesus veio nos resgatar da condenação que nós caminhávamos, porque o primeiro homem trouxe a condenação pelo pecado, porque pelo um só homem entrou o pecado do mundo e gerou a morte e alcançou a todos. Mas pelo um só homem, Cristo Jesus, entrou a graça de Deus, pela qual por Ele nós somos salvos. Então, nenhuma condenação vai haver para mim, irmão, se eu permanecer em Cristo. Mas nesse permanecer andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque existe, irmão, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, a vida está nele. Por isso que a Bíblia, na primeira epístola de João, ele escreve no capítulo 5, versículo 10 e 11, ele vai dizer, portanto, essa vida está em Deus, e Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo, para que ele possa nos dar. E isso é o suficiente, que creamos que ele é o Filho de Deus e tenhamos vida eterna. Então, essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe por quê, irmão? Porque outrora nós vivíamos segundo uma lei que apontava o pecado, mas que não nos absolvia do pecado. Hoje, segundo a lei do Espírito de vida, que conhecemos a graça de Deus, nós somos absolvidos desse pecado. Porque Cristo carregou as nossas dores, os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Ele diz isso aqui, porque era impossível, irmão, segundo a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho, olha aí, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o quê? O pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que se cumprisse o quê, irmão? Em nós, a justiça da lei, ou seja, a verdade da lei. Porque a lei resume-se em amar, irmão. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2 mandamentos. Nós temos que ser sucintos e bem claros nisto. Que a lei do Espírito de vida, irmãos, é cumprir os mandamentos de Deus. Porque hoje esse Espírito, essa lei do Espírito de vida não nos condena mais. Porque ele não aponta nosso pecado. Ela nos absolve do pecado. É diferente
da lei que vivíamos outrora. Então, a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus para com as nossas vidas. E nós temos que andar no Espírito para cumprirmos a vontade de Jesus Cristo, que nos revelou a sua graça, o seu favor imerecido para a nossa vida, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, como disse Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Portanto, se eu não quero sofrer a condenação, irmão, eu vivo em Cristo. Você tem que viver nele, permanecer nele, andar no Espírito de Deus. E seremos agraciados com a graça de Deus e com a vida eterna, irmãos. Então, nós precisamos conhecer isso aqui. Porque os que se inclinam para a carne, irmão, desagrada a Deus. Mas os que andam e se inclinam para o Espírito cumprem a vontade de Deus. Jesus nos deixou a sua palavra para nos corrigirmos, porque Ele nos ama e quer que nós vivamos uma vida para Ele e vivam uma vida eternamente com Ele para tudo sempre. Então, viva essa nova vida debaixo da graça. E essa vida debaixo da graça, irmão, não é viver um sistema, um legalismo, um formalismo que muitas vezes é colocado sobre nós, mas é ter a liberdade em Cristo Jesus. De vivermos segundo a sua palavra, sobre aquilo que Ele nos ensinou. Por isso que Paulo disse, olha, irmão, sedes imitadores de Cristo Jesus como filhos amados. Porque nós temos essa liberdade nele. E às vezes confundimos que é esse viver nessa graça, o que é esse viver debaixo da vontade de Deus. A gente pensa que é nos submetermos a tantos sistemas que nos oprime, sabe? Que estão aí querendo nos reger de uma certa forma e que às vezes não está nem agradando a Deus. Irmão, para as coisas de Deus, não há lei. A liberdade de cumprir o que Ele quer para a nossa vida. Então, se eu sou amado, ame. Se eu sou perdoado, perdoe. Dá de graça o que de graça recebemos. Isso que é andar debaixo da graça de Deus, irmão. Segundo a vontade de Deus. A lei do Espírito é vida. Se o amor gera vida, ame. Se o perdão gera vida, perdoe. Se a comunhão gera vida, vive em comunhão. Isso que é viver debaixo da graça de Deus. Estarmos um com o outro, vivemos com o outro. Sabendo que Cristo é quem nos completa em toda a sua plenitude. Por isso que Jesus disse, recebais uns aos outros como eu vos recebi. Bom, Jesus tem algo precioso para mim e para você. Essa graça que a nós foi revelada pelo poder do Senhor, quando Deus deu o seu Filho por amor à nossa vida. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz que Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho amado por amor à nossa vida, sendo nós aí do quê? Pecadores. E hoje, nós somos pecadores justificados por Ele, por sua graça, pela sua misericórdia. Então, meu amado irmão, guarda essa palavra no teu coração. Viva a graça de Deus, a liberdade do Espírito, de glorificarmos, de exaltarmos, de amarmos um ao outro, de sermos transformados e transformarmos vida com essa graça de Deus. Isso que é o importante para a nossa vida. Então, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. E viva isso, o que Ele tem para você. Ter uma nova descoberta na tua vida. Porque a graça de Deus é algo que vai estar sobre a tua vida, que vai transbordar. E isso transbordando vai ser transmitido para outros. Sabe por quê, irmão? Porque graça de Deus não se explica, se transmite no amor, no perdão, na comunhão, no abraço do irmão. Isso é viver debaixo da graça de Deus. Pois, meu amado, não se esqueça de dar aí o seu like, de se inscrever, de compartilhar, para nos ajudarmos neste canal. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por todos os que fazem parte do canal. Seja um discipulador. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória e louvor do nome dele. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe.